Vamos receber o pastor Luiz aplaudindo, glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Bom dia, paz seja convosco. Deves assentar no seu lugar. Eu estava vendo aqui a hora que eu cheguei essa ministração do pastor Flamarion, e depois dessa oração eu tenho a convicção, pastor, que as 4 portas laterais foram fechadas e só de cima que está aberta. Amém? Gostei muito disso que eu ouvi aqui agora de manhã, valeu demais. Bem, hoje nós vamos desenvolver aqui durante 2 horas e meia, 3 horas no máximo, uma etapa do trilho do crescimento. Então todo esse processo do trilho do crescimento que a gente tem vivido, não só em Minas Gerais, mas no Brasil, ele passa por vários momentos de treinamento. Então você vai receber aqui nessa manhã 2 ministrações pastorais, conteúdos que vai fazer com que você possa analisar um pouco, possa refletir um pouco sobre o exercício pastoral e tudo aquilo que nós podemos contribuir na nossa vida pessoal, no nosso ministério, na nossa família e na nossa igreja. Então, nós denominamos essa etapa de aliançados em célula. Mas isso não quer dizer que as pessoas que estão ouvindo essas ministrações, não necessariamente, de repente pode ser assim, pastor, mas eu nem estou mexendo com célula, então isso não cabe a mim. Você vai ver durante as 2 ministrações que tem tudo a ver com a gente, tem tudo a ver com você. É também para aquelas pessoas que estão nessa transição, de ir apanhando conhecimento para desenvolver, e também quem já está desenvolvendo em célula. Então, na verdade, são ministrações para a igreja, para o pastoreio da igreja. E o pastor André é o primeiro que vai ministrar nessa manhã. Depois nós vamos ter um intervalo, que para a gente economizar o tempo e vocês não ficarem muito tempo aqui, que a gente sabe muito bem que o pastor é impaciente em ficar sentado para receber, né? Então a gente vai encurtar esse tempo o máximo que a gente puder. Durante esse intervalo da ministração e outro, nós vamos tratar de algumas agendas que vão acontecer nesse ano e que vão acontecer no ano que vem. Então, para a gente não ficar com muita demora e já entrar no assunto, eu gostaria que o pastor André Ricardo, que você já conhece, né, ministrou tanto na nossa convenção nacional como na convenção estadual, e ele vai falar um pouco conosco. Eu acho que ele vai querer ficar até lá embaixo, que é melhor, né? Vai lá. Bom dia, queridos. Paz seja convosco. Teremos certamente uma manhã muito abençoada. É um prazer estar aqui com vocês, um privilégio. Algumas pessoas eu estou revendo, outros a gente está conhecendo, mas vai ser certamente um tempo muito bom. Eu sei que pastor não pode sentar para ouvir alguém jogar conversa fora. O nosso tempo é muito precioso. E esse é um projeto do conselho que tem sido assim um nivelar de linguagem. E a Bíblia diz que Deus dá pelo menos 2 segredos para que a gente tenha vitória em tudo na Bíblia Sagrada. Pelo menos 2 segredos, extraídos de pessoas que estavam longe, fazendo exatamente o que ele não queria. Deus disse na sua trindade, com relação a Babel, eles estavam tentando subir, e Deus do céu disse, desçamos, porque o máximo de esforço que o homem faça para subir, Deus ainda vai ter que descer. Aí ele olha, ele já desceu e olhou, depois ele desce de novo, ele fala assim, desçamos e confundamos. Ele teve que descer 2 vezes, pelo máximo que o homem se esforça. Agora o detalhe é que ele diz assim, eis que eles são um, e têm uma mesma linguagem. Não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Então, tirando a lição disso e aplicando da forma correta, se a gente for um povo e a gente tiver uma linguagem na vontade de Deus, vai dar tudo certo. Então, nós estamos nivelando um linguajar, porque a Quadrangular já é um povo. Agora vamos nivelar uma linguagem, vai ser muito lindo. Eu vou pedir licença para descer, ficar pertinho de vocês, tá legal? E a gente vai à luta. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 23. São 9h21.
vai aproveitar ao máximo. Geralmente, quando eu vou falando de aliança nas igrejas, algumas igrejas aqui eu já tive o privilégio de estar com os pastores, a gente fala da igreja honrar a Deus, honrar o altar da igreja, honrar o pastor, não é? E honrar a instituição, a igreja do Evangelho Quadrangular. Então a gente fala desse jeito. E a igreja entende, e muitos entendem, compreendem e caminham legal. O problema é que alguns pastores, que eu, graças a Deus, não conheço a história de vocês, então posso falar porque vai ter briga aqui não, né? Alguns pastores não estavam compreendendo que a aliança é uma via de mão, obrigado, querido, é uma via de mão dupla. Não estavam compreendendo isso. E começaram a pisar no povo, a massacrar o povo, mas a aliança é uma via de mão dupla, pastor. E aí eu não podia falar dos assuntos que a gente vai tratar aqui com a igreja, porque agora nós vamos falar do nosso lado da aliança. Nós, como pastores, o que a gente tem que fazer? Essa palavra, a primeira vez que eu ministrei ela foi para os pastores lá em Uberaba, pastor Vandinho. E ele gostou muito, e acabou que eu ministrei ela na convenção esse ano. Só que o tempo foi mais encurtado, e o pastor Mário pegou um pedacinho e gostou muito do que foi dito. E aí agora nós estamos nivelando o linguajar, ou seja, todos tendo a mesma ministração. Tá legal, gente? Então nós vamos caminhar ali. Vou perguntar aqui, vamos lá. Qual pastor aqui já sofreu um racha na igreja? Levanta a mão para mim. Já teve racha na igreja? Ninguém mais? Ô gente, eu vou tentar de novo. Pastor, olha aqui para mim. Pastor é engraçado, irmão. Quando ele está pregando, ele quer que os outros dêem glória a Deus, levanta a mão, fala aleluia. Quando os outros pregam, ele cruza o braço e fica, será que vem alguma coisa boa de Nazaré? Não, irmão, me ajuda, pelo amor de Deus aí. Vamos lá? Quantos pastores aqui já sofreram racha na igreja? Baixa a mão. Quantos já tiveram rebelião na igreja? E quantos ainda têm algum tipo de rebelião? Então vamos. O meu trabalho tem sido exatamente livrar as igrejas dessa maldição de racha, de facção, de rebelião. E aí eu pensei, eu não consegui entender do tanto de rebelde que vieram assim na minha vida, no meu ministério, mas é muito rebelde. Chegou um ponto que eu fiquei com depressão e eu chorava e dizia, Deus, por que tanta gente ruim na minha vida? Eu não semeei isso, por que eu estou colhendo? Mas eu fiquei ruim, irmão, porque eu sempre respeitei a autoridade. E aí Deus não me falava nada, mas Ele permitia. Mas muita gente ruim, gente. Sabe, é gente que me causou dano, prejuízo na alma, prejuízo financeiro em nome de honrar o povo, e eles levando e massacrando. E aí, resultado, hoje eu tenho que fazer um culto de agradecimento, chamar toda essa gente ruim, que tem perfume de enxofre, e falar, gente, obrigado, porque vocês foram tão usados por Satanás, pelo diabo, por Belzebu, que me ajudaram a hoje curar, sarar, fortalecer pastores e evitar que aconteça em outras igrejas o que vocês tentaram fazer comigo. Então quero agradecer a vocês, galera do inferno. Entendeu? Porque não é brincadeira não, tá? Meu Deus do céu. Bom, agora, e o meu lado da aliança? E eu como pastor, como devo prosseguir? Como devo me proceder? Vamos lá, a gente vai estudar algumas coisas aqui, vamos gastar um tempinho que vai ser muito legal para a gente. Tá legal, gente? Bom, vamos combinar primeiro uma coisa. Eu tenho dificuldade de pregar para estátua de cera. Eu preciso de retorno, irmãos. Eu preciso de retorno no som. O pessoal da mesa pode ficar tranquilo, tá? O retorno da igreja, o som está perfeito. O retorno que eu preciso é espiritual, gente.
Eu preciso de ouvir amém, glória a Deus. Eu preciso saber que o pastor também é crente. Amém, pastor? Tem pastor crente aqui? Glória a Deus. O pastor Flamarion, pode dar glória a Deus na igreja? Pode aqui? O pessoal está liberado para dar glória a Deus? Então pode, irmãos. Está proibido não. Amém? Porque se você não fizer nada, eu vou pensar que você não entendeu. Aí vai ficar chato, porque eu vou repetir, vou trepetir, aí vai ficar chato. Então fala amém mesmo sem entender. Deus abençoa do mesmo jeito, a gente vai embora mais rápido, irmão. Amém? Glória a Deus, combinado? Vamos treinar então, Deus vai te abençoar muito hoje. Pronto, é assim que funciona. É assim que funciona, tudo fica mais fácil. Legal? Então vamos lá. A única instituição, faz algo então, pastor, porque alguns viajaram, né? Quem viajou mais de longe, chegou agora. Então, às vezes a gente chega, a alma ainda está viajando, ainda está chegando, está acabando de chegar ainda, né? Levanta a sua mão, vamos fazer uma oração. Isso. Diga assim: Senhor Jesus, fala comigo, Deus. Essa manhã seja proveitosa. Eu quero aprender, receber o que o céu tem para mim no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém? Dá aquele sorriso bonitão. Abre o sorriso aí, vai. Isso, diga para 2 ou 3 pessoas: você está no lugar certo, Deus vai te abençoar hoje. Vamos lá. A única instituição implantada na terra por Deus através de Jesus Cristo se chama igreja. Se chama? Então, quando Deus olha do céu para a terra, o que vale mais para Ele? A Petrobras ou a igreja? A montadora da Ferrari na Itália ou a igreja? Nada vale mais para o nosso Deus do que a igreja. Espera um pouquinho, querido. Deixa eu fazer um negócio aqui. Nada. A igreja é a instituição mais valiosa para Deus nessa terra. Ok, queridos? Então, não perca essa ideia. Agora, o detalhe é que Deus nos deu a graça de cuidar da igreja. Olha o privilégio de ser pastor. Se eu fosse você, eu dava glória a Deus agora rapidinho. Então, eu cuido da instituição que Deus mais se importa nessa terra. Tem gente ainda querendo entrar para a Petrobras, não tem problema. Tem gente querendo entrar para a polícia, é bom demais. Eu, por exemplo, eu amo a vida militar, fui do Exército Brasileiro, atirador de elite, enfim, eu amo, eu não amava. Só que, deixa eu falar, antes de qualquer uma dessas, elas são, depois, primeiro, aos olhos de Deus, a coisa mais importante, nessa terra mais valiosa se chama igreja. É por isso que eu sou igrejeiro. Quando eu estava lá na rua, eu era rueiro. Quando eu estava no mundo, eu não saía da rua. Mas agora eu entro na igreja até no dia que não tem culto. Eu sou igrejeiro, eu amo igreja, eu gosto de ficar na igreja. Eu gosto, querido. E olha, a instituição mais importante é a igreja, você foi separado para cuidar dessa instituição. Meu santo, é muito privilégio. Agora vamos lá. Muita atenção para isso aqui. Uma segunda coisa, não fica com raiva de mim não, só para poder mexer com você, tá? Pensa num rapaz que está noivo. Ele está noivo e ele é meu conhecido. Então, às vésperas do casamento desse rapaz, o que eu faço? Eu chamo ele para poder passar um dia comigo. Eu chamo para passar um dia comigo. Quer me dar aqui, ó? Não tem como. Aí, então, eu chamo o rapaz para passar um dia comigo. Falo, cara, vamos ficar aí, eu vou te dar uma comida e tudo, vamos ficar junto. E eu viajo com ele, eu dou o almoço, eu dou a janta, enfim, eu fico com o cara, fico com ele, um dia inteiro, entrego ele tarde da noite, a gente conversando sobre a vida dele, o que vai acontecer com ele, depois de casado, né? Vai acontecer um monte de mistério diferente. Então, vou explicar para ele, porque às vezes ele não é, desenrolar o rolo ali para ele. Aí beleza, depois disso,
Eu fiquei com ele um dia. Agora eu falo com ele assim, agora, olha só, fiquei com você um dia. Agora eu vou ficar um dia com a sua noiva. Vou viajar com ela, vou dar o almoço, a janta. Com ela eu vou fazer até mais. Eu não vou devolver em casa, não. Eu vou levar ela para um hotel, com uma banheira, com hidromassagem, vou colocar ela lá dentro. Eu vou dormir lá dentro com ela. E prometo que eu não toco. De manhã eu levo café da manhã na cama para ela. Você deixaria? Não é para deixar mesmo, não? Você está doido? Eu jamais vou fazer uma sugestão dessa. Amém, pastor? Firma o corpo aí por cinto de segurança, que agora é que pega, tá? Ó, olha para mim. Nenhum de nós deixa. Mas Jesus foi para o céu e deixou a noiva dele para você cuidar. Presta atenção, Jesus não está casado, não, ele está noivo. E confiou a noiva para pastor, e tem pastor estrupando a noiva, violentando a noiva e maculando a noiva. Então, meu querido, olha bem o como Deus confiou em nós. A gente cuida da instituição mais importante dessa terra e a gente cuida da noiva do mestre. Quando ele voltar para as bodas, que aí é o casamento, ele vai pegar a noiva direto da mão do pastor. Não sabe, você sabe disso, né? Ele virá, para arrebatar a noiva. E quem cuidou da noiva? Agora pensa só no noivo que ama a noiva, saber que o cuidador bulinou onde não devia. Vai dar problema, não vai? Vai dar problema. Tudo que ele quer é que eu, no arrebatamento, diga: mestre, a parte da noiva que me cabia cuidar está aqui, ó, intacta, santa, imaculada, é sua. Meu Deus, confiou demais na gente, não é não? Dá uma toquinha no seu pastor e fala: cara, Jesus confiou demais em você, cara. E olha que essa palavra a gente já rodou aqui, mas a direção do pastor Mário é que todos possam ter acesso a ela. Então vamos prosseguir aqui, que vai ser bem legal. Terceira coisa, o Novo Testamento, o título pastor é dado aos cuidadores da igreja. Só que no Novo Testamento, no Antigo Testamento, eu estive vendo há diversas passagens bíblicas dizendo que o pastor é o líder que cuida do povo de Deus. No Antigo Testamento. Isso me chamou a atenção, porque o termo é usado desde lá de trás. E aí eu comecei a querer saber mais sobre pastor. Eu comecei a pesquisar mais sobre pastor para eu poder ver o que eu posso melhorar. E aí, querido, aí Deus ministrou muito ao meu coração. Longe de mim querer ensinar você a ser pastor, não é essa a ideia. A proposta não é essa. Houve em mim uma preocupação de alguns que estavam confundindo autoritarismo com autoridade. E aí eu comecei a trabalhar isso dentro de mim e o negócio tomou proporções gigantescas e eu tenho certeza que no mínimo você sairá daqui muito abençoado. Amém, pastor? Glória a Deus. Vamos lá, abra sua Bíblia em Jeremias 23, quem já está aberto, vamos remir o tempo que os dias são maus. Diz assim: ai dos pastores, de quem mesmo, gente? Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. De quem é o pasto? Do Senhor. Vamos lá. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. O povo é de quem? O pasto é de Deus, o povo é de Deus, a gente é de Deus. Olha aqui, pastor, presta atenção aqui. A gente cuida das ovelhas que são propriedade marcadas pelo Cordeiro. Viram? Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes e delas não cuidastes. Mas eu vos cuidarei em castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de onde estiver, das minhas ovelhas, de todas as terras para onde estiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Amém?
Glória a Deus. Vocês notaram que esse texto ele não fala de restauração pastoral? Ele fala da recuperação da ovelha, mas ele fala da substituição do pastor. Pastor que não cuida, pastor que espalha, pastor que bate, pastor que traumatiza, vai ser tirado e ele vai recolher as ovelhas e levantar um pastor que cuide direito. Porque a quem muito é dado, é bom falar de Bíblia para quem conhece a Bíblia. Afinal de contas, a quem muito é dado, você cuida da instituição mais importante dessa terra aos olhos de Deus. Você cuida da noiva do mestre. O pasto é dele, as ovelhas são dele. A gente está prestando serviço para o Senhor Jesus. Ele confiou a nós mais do que... Queridos, a gente não tem noção da riqueza que nos foi confiada. Então eu preciso levar a sério isso. E eu vou falar do nosso lado da aliança, tá, gente? Porque o povo é levado a te honrar, a te considerar como pai, a não falar de você pelas costas. E muita gente entende. Da massa da igreja, muita gente entende isso. Mas sempre Deus deixa um probleminha para ser resolvido. Vocês já notaram isso, irmão? Toda igreja tem um doido. Lá na sua também tem um doidinho? Toda igreja tem um doidinho. É interessante que quase toda igreja tem um cara meio desmunhecado. Você já notou isso também? Os caras que ficam mostrando antebraço. Homem não mostra antebraço não, irmão. Fica lá aquele cara meio mostrando antebraço para os outros. Não, e eles abrem igreja de gay, mas ele não quer ir para lá não, ele quer ficar com você. É para você ser pastor, meu santo. É para você cuidar do povo. Deus deixa ali para você ficar mais adestrado. É treinamento, meu querido. Amém? Então, a gente tem que amar essa galera aí. É muito legal. É legal ser pastor, porque assim, quando tudo vai bem, nem sempre a gente é lembrado. Mas quando estoura a bomba, ele joga no colo da gente. O pastor aí, ó, fiz um monte de lambança, minha mulher tá me deixando, me ajuda? Aí lá vai a gente com uma musiquinha da Missão Impossível. Não é verdade? Ah, vamos nós. Mas fazer o quê? Não é? Glória a Deus. Queridos, olha aqui e preste atenção. Nós vamos partilhar algumas coisas. Me ajudem. Qual foi o único grupo de pessoas que na época de Jesus, quando ele nasceu, recebeu a revelação que ele havia nascido? Lucas 2, os pastores. Mas tinha político bom, tinha sacerdote bom, pelo menos 18 mil sacerdotes naquela época estavam em exercício. Tinha profeta, talvez algum teólogo diz, não tinha profeta não, período interbíblico. Tinha sim. Ana era profetisa desde a sua juventude e já estava quase 100 anos e profetizava todo dia. Só não teve profeta que escrevesse, mas Deus nunca deixou o seu povo sem uma direção. Então, tinha profeta, sacerdote, tinha gente boa, mas por que Deus foi revelar aos pastores? Eu fiquei assim, meu Deus, me mostra. Nada está na Bíblia por acaso. No mínimo tem algum ensinamento por princípio ali. E o princípio que eu extraio, para a gente poder aprender um pouco mais, é que era de noite, todos dormiam, mas o pastor trabalhava. Os anjos precisavam anunciar para alguém. E os únicos que estavam acordados na vigília da noite, cuidando do rebanho, eram os pastores. E o que eles podiam fazer de mais além de saber? Os anjos precisavam falar, pastor, se você cuidar do povo, virá revelação para a sua vida. Não, pera um pouquinho. É assim que você gosta que seu povo faz quando você dá uma palavra profética? Amém? É assim? Então vou tentar de novo, apaga essa parte, vamos lá. Segunda chão, vamos lá. Querido, se você cuidar do povo, quem cuida do povo tem revelação na frente, pastor. Já deu uma melhorada. Verdade. Esse povo é maravilhoso. Vocês são maravilhosos, na verdade. Então, veja, querido, Deus só tinha uma revelação para colocar no nosso contexto. Ele revela para quem está trabalhando e vigiando. E eu descobri que avivamento dá trabalho. Preguiçosos descansam na sua conformidade. Avivamento dá trabalho. E tem mais, hein?
Toda pessoa que não trabalha o avivamento de forma estratégica tenta desmerecer o sucesso do outro. Quando vê o outro vencendo, diz, mas também Deus foi com a cara dele, tudo para ele é mais fácil. Ah, vai tomar banho, irmão. Vamos trabalhar, só. Fazer o negócio também. Pelo menos copia que já está valendo. Se você não tiver ideia, pega a ideia. Vai funcionar também com você. Amém? Glória a Deus. Então, o negócio do banho aí, vocês, né? Vamos embora. Vamos lá. José, pastor, olha só, eu acho legal, pastor, porque assim é mais difícil ele entra em guerra primeiro. Eu sou pastor. Ele fica assim, cara, será que vem alguma coisa boa de Nazaré? Pastor fica assim, mas também a terra é tão fértil que uma palavra vira uma campanha. 7 semanas do poder de Deus. Então, a terra é fértil. Vai ter mistério aqui. Olha para mim aqui. José do Egito teve 3 nudez na vida dele. Primeiro ele foi tirado a túnica dele e os irmãos jogaram ele no fundo do poço. Irmão jogou José no poço pelado, nu. Primeira nudez, e uma das maiores vergonhas do judeu é ficar nu em público. Segunda nudez, ele foi levado para o Egito, lá em praça pública, o escravo é desnudado para ver se ele tem saúde completa, ele tem que ser visto como se fosse um animal. Então foi desnudado em praça pública. E a terceira nudez, a mulher do Potifar entrou no cio. Entenderam, né? Só que José, ele tem algo para ensinar para a gente muito lindo, queridos. Por quê? Porque 13 anos depois que ele chegou no Egito, enfrentou cadeia, foi injustiçado, foi desnudado ali, pelo menos 2 vezes foi no Egito. Ele tinha uma roupa especial da honra guardada. Ele tinha uma roupa que ele não podia usar na cadeia, porque ele tinha um ranço de cadeia, tinha um minhaca da cadeia, ele não podia usar ali, mas estava guardada. E ele passava para ela no memorial, ele falava, um dia eu ainda vou te usar. Espera que seu dia vai chegar. E ele deixava aquela roupa ali. Oh meu Deus. Aí um dia, eu acho legal, porque ele não está sabendo o que está acontecendo lá fora. Mas a roupa está guardada. Eu fui desnudado 3 vezes, eu tive 3 grandes vergonhas, mas eu ainda vou ter uma honra que vai ser maior do que toda a vergonha que eu passei. Ele foi desnudado, mas a roupa estava lá, uma roupa boa, um terno bonito, coisa fina. Aí o faraó manda chamar ele, 13 anos depois de tanta vergonha no Egito. O faraó manda chamar, chame José. Quando alguém vai lá e fala assim, José, o faraó está te chamando. Ele falou, quem? O faraó. Vamos lá, ele está com pressa. Não, me dá só um pouquinho de tempo. O cara falou, não, seja rápido. O que ele fez? Tomou um banho. Porque quem é nobre não aparece moribundo. Quem é nobre não vai de qualquer forma. Ele tomou um banho, fez a barba e foi lá na roupa. Eu não falei que meu dia ia chegar? Colocou a melhor roupa. E quando ele entra, o faraó sempre estava acostumado, quando chamava algum detento, de ver aquele cara todo barbudo, com a roupa de cadeia, não é? Amarrado. Não, José já nem ficava com algema. E era o cara. Aí entra aquele cara, igual um príncipe imponente, peitoral em cima, barriga para dentro, não é? Parecido comigo, um cara boa pinta. Aí ele vai entrando, e um soldado do lado e outro do outro, parecendo guarda-costas dele. O faraó pergunta, cadê o José? Eu falei, esse cara aí, ó. Ele falou, já causou uma impressão. Olha, a primeira impressão não é a que fica, tá, gente? Desculpa aí, mas esse ditado já caiu há um tempo atrás. A primeira impressão não é a que fica. Se fosse assim, algumas mulheres não separavam. Porque casa com Tom Cruise e depois ele vira o Tom Cruise credo. Preste atenção. A primeira impressão ela é muito importante. Mas a convivência que vai dizer quem é a pessoa que vai, a marca que vai deixar ali. José então ele chega, atenção, ele chega e ele aconselha Faraó. Faraó, irmão, o Faraó não pediu conselho não.
falou só do sonho. Ele falou, o sonho é esse, aquele. E ele ainda diz assim, eu aconselho a Faraó a fazer assim, assim, assim. Interessante, o Faraó estava com um problema, ele estava com os sábios do Egito tudo ali. Ele olha para a galera dele, todos os sábios, e fala assim, porventura eu acharia algum homem tão ajuizado e sábio como José? O dia da honra chegou. Pastor, você foi exposto, teve coisa ruim que aconteceu com você, mas separe uma roupa da honra, porque um dia você vai usar ela, e o seu dia vai chegar, querido. Vai chegar o seu dia. Meu Deus. Aí aqui, Faraó chega a dizer assim na frente do sábio, falou, ó, eu sou Faraó, mas sem a palavra de José ninguém move mão ou pé em toda a terra do Egito. Traduzindo para a nossa realidade, eu sou Faraó, mas quem manda é ele. Você está entendendo, querido? O cara não ficou cheio de frescurinha, não. Ele focou em algo. Eu vou buscar ao Senhor. E ele não teve tempo para ficar olhando para as mágoazinhas, para ficar... que tem gente que curte uma lágrima. Curte um tempo ruim. Falei aí, cara. Pô, tá ruim. Como é que vamos fazer? Vamos sentar aqui e meditar nessa maldade. Vamos chorar um pouco aqui junto aqui desse negócio. E ele gosta. Irmão, não entre no fundo do poço com outro. Joga a corda e tira o cara. Porque tem gente que vê um cara no fundo do poço, tadinho, vou para lá chorar com ele. Aí entra lá e fica lá no fundo do poço os dois. Peraí, ó. Põe a mão na consciência e vai mandando sair de 2 em 2, irmão. Vocês são muito fera. Faz carinha de anjo, mas entende tudo, né? Oh, meu Deus, aí. Pastor, olha só que mistério aqui, ó. José fica no Egito. Ele vira o cara do Egito. Passa o tempo da bonança, depois vem o dia da escassez. Quando chegam os 7 anos da escassez, José dava comida para o povo da época, como eu disse. Então vai de amostra grátis. Isso aí não faz parte da pregação não, mas para pastor eu gosto de entregar tudo, eu não escondo nada. Você sabe do pulo gato, não sabe? Sabe a história do pulo gato? Sabe não? É porque assim, um gato, uma onça está querendo pegar o gato. Ela veio devagarzinho, pulou, o gato deu um salto e saiu dela. Ela falou, não consigo pegar esse gato nunca. Vou fazer as pazes com ele. Fez as pazes e falou, seu gato, só me dá umas aulas de pulo aí? Falou, dou, ué. Gato mineiro, dou, uai. Aí ele começou a dar um curso para a onça de salto, de pulo. Depois que ele gastou alguns meses, ensinou tudo, a onça perguntou, você me ensinou tudo? Ele falou, tudo, agora você já sabe tudo. Aí a onça virou de costas e falou, agora eu pego ele. Eu já sei tudo. Ela tirou um pulo, ele pulou girando e saiu dela. A onça falou, uai, seu gato, o senhor não disse que ia me ensinar tudo? Ele falou, menos o pulo do gato. Eu não tenho essa frescura não, tudo que eu tenho eu quero entregar. Amém? Mas aí guarda essa daí e vai na bênção. Olha aqui, queridos. O José do Antigo Testamento tem muito a ver com o José do Novo Testamento. Porque o José tem o mesmo nome do outro. Ambos significam colheita. E Deus vai te dar uma colheita maravilhosa ainda em 2014. Ô, gente, aqui, pastor, 2014 ainda não acabou não. Ele ainda pode se transformar no melhor ano da sua vida. Tem pastor que recebe mais, tem uns que ficam processando. Um HD pesado, um processador mais lento. Corrompida, né? O bom é que o Espírito Santo vai, né, usando geral. Olha aqui para mim, querido. O nome era o mesmo. Deus falava com José do Antigo Testamento com sonhos. Mas esse Deus nosso é muito maravilhoso. Por quê? Ele fala com José do Novo Testamento com sonhos também. O José do Antigo Testamento, ele era o José que ele alimentou o mundo da época. Todo mundo não morreu de fome por causa dele. E o José do Novo Testamento cuidou do pão da vida. Eu gosto de nascer e jogar na cara do diabo. Porque o mundo tem um ditado: nós comemos o pão que o diabo amassou. Eu não, eu como o pão que pisou a cabeça do diabo. Eu gosto de falar isso nascer para fazer raiva dele. Mas tá bom. Aí então, pegou tudo, virou campanha, eu sei que virou. Aí, queridos, olha aqui para mim. Quando a família de José se aproxima do Egito, buscando comida,
ele trabalha, eu vou remir o tempo aqui, ele trabalha de uma forma para que o pai venha, para que a família venha para o Egito, morar ali com ele. Mas quando o pai dele se aproxima, ele vai na direção do pai, e diz assim, Gênesis 46, verso 34, você não precisa abrir, mas eu vou te falar, mas anotar é importante, tá? Ele diz, pai, quando o faraó perguntar qual é o ofício de vocês, quando o faraó perguntar o que vocês fazem, diga que vocês são homens de gado, desde a antiguidade até agora, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é uma abominação para os egípcios. Atenção, querido, olha para mim. Para o Egito é abominável ser pastor. Até hoje, querido, o Egito é o mundo. Até hoje o mundo tem a gente como um povo abominável. Eles olham para a gente, cruz credo, é pastor. Mas fica tranquilo, quando Deus olha para o céu e fala, olha lá que beleza, meu pastor. Olha lá que maravilha, pastor, olha lá cuidando do meu povo, ó. É melhor estar bonito na foto aos olhos de Deus do que achar a aprovação dessa terra. E aí, olha só, eu acho interessante, por que pastor é abominável? Não tem explicação. Por qual motivo está na sua Bíblia que os egípcios têm o ofício pastoral como uma abominação? Não tem explicação. Mas é assim. E aí, ele vai e fala para o faraó, nós somos homens de gado desde a mocidade até agora. Bom, o faraó pega eles, olha aqui para mim, 95% de toda a terra do Egito é deserto. 95% da geografia egípcia é deserto. Deserto árido que não dá nada. Atenção, 5% é terra fértil. E sabe o que o faraó falou? Pega esse povo e os coloque na terra de Gósen. O que é Gósen? Gósen é a parte, 5% da terra fértil, da melhor parte dos 5%, foi para onde ele mandou a pastorada. Hein, querido? Então fique tranquilo, porque para onde te mandarem, a terra vai frutificar. Onde você estiver, será terra fértil, porque onde estiver pastor, a bênção de Deus estará lá. Recebe aí, pelo amor de Deus, vai. Então, veja aqui, eles vão para a terra de Gósen. Irmãos, pensa, os egípcios moravam no deserto e mandou os pastores morarem na terra fértil, verdejante. Não é um negócio estranho? Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Aí, olha só que coisa maravilhosa, irmãos. Porque aí o que acontece? Eles ficam na terra de Gósen. Tem uma aliança chamada Aliança de Gósen. Eu vou só falar, pincelar ela aqui. Por quê? Eles estavam no melhor da terra. Para o Egito, Deus mandou quantas pragas? Oi? Pastor, quantas pragas? 10. E lá no Sinai, Deus mandou quantos mandamentos para Israel? Perceberam? Para quem anda em aliança, Deus dá direções. Para quem sai da aliança, as pragas se aproximam. 10 pragas para quem não estava em aliança com Deus. 10 direções para aqueles que andam com Deus. Você prefere a praga ou a direção? Graças a Deus. Então vamos lá. Então o que acontece? Agora vamos falar das pragas. O Gósen era no meio do Egito, gente. Não era numa ponta não. Gósen era no meio, no delta do Nilo, no meio do Egito. Tinha egípcios morando em tudo em volta e o povo de Deus morava aqui. Eles entraram no Egito com 72 pessoas. 430 anos depois, eles já eram 3 milhões de pessoas. As mulheres estavam tendo filhos de 2 em 2, de 3 em 3. A irmã fazia uma forcinha, brotava mais um. É sério, o negócio estava forte ali mesmo. O pessoal estava comparecendo. Resultado. Aí eles, vamos oprimir, esse pessoal está crescendo mais que nós. Gente, presta atenção, pastor, enquanto você é pequenininho, você não incomoda. Quando você começa a vencer, quando você começa a crescer, aí que começam as opressões. As perseguições vêm para quem funciona, as perseguições vêm para aquele que dá certo, e eu quero profetizar que você vai dar certo também. Israel era um povo pequeno, 72 pessoas quando chegou no Egito, está tudo tranquilo, mas depois que eles cresceram, opa, vamos oprimir esse povo, vamos massacrar eles, e aí começou a perseguição. Olha, não tenha medo da perseguição, às vezes é até bom,
que é o sinal de que a coisa está funcionando. Ok? Tenha medo não. Às vezes eu fico até preocupado, falo, está faltando perseguição, mas o diabo está armando. Ele dá uma tréguazinha, depois ele vem, mas só se levanta para cair, porque nós somos o povo mais que vencedor. Eu acho lindo o evangelho, porque Deus chama o diabo de inimigo, mas puxa vida, olha como é que foi fácil para a gente. Deus já nos deu um inimigo vencido. Ele primeiro foi lá e venceu, e falou, esse é teu inimigo. Fácil demais, só botar o pé em cima e tirar foto. Ei, querido, olha aqui. Então, o cara, ele no Egito, Deus mandou as pragas. Vamos pensar em uma praga. Vamos pensar na praga de mosca. Veio mosca para toda a terra do Egito, é o que diz a sua Bíblia. Mas a Bíblia diz que na terra de Gósen não havia moscas. Explica para mim isso. Qual a explicação que você tem para poder dizer que tinha mosca em tudo em volta, mas só ali, na geografia, na linha imaginária que chega em Gósen, a mosca não passava para lá? É porque onde tem pastor não tem praga. E eu quero profetizar que não haverá praga lá no seu ministério. Tem um outro detalhe. Olha só, lembra de quando caiu granizo e fogo? Pedras gigantes, quebrando árvores, derrubando casa, matando pessoas e animais? Todo o Egito foi massacrado por isso. Mas a Bíblia diz que na terra de Gósen não caiu nenhuma pedra. No meio, irmão, caiu tudo em volta, mas ali não, porque onde tem pastor, Deus protege. Ele abriu um guarda-chuva espiritual e falou, aqui não, tem pastor trabalhando, tem cuidado. Então onde tem pastor, tem revelação, tem proteção de Deus. Lembra, me explica que eclipse é esse? Da praga de trevas, 3 dias de breu, escuridão, trevas tão densas que parecia que dava para pegar com as mãos. Olha o que a Bíblia diz, 3 dias, que eclipse é esse? Uma escuridão total, nenhum egípcio saía de casa, mas as crianças da terra de Gósen brincavam de pique. Porque a Bíblia diz que tinha luz lá em Gósen. Mas, irmão, me explica. Tudo breu em volta. E Deus ligou um refletor só na terra de Gósen. O que eu entendo? Eu entendo que onde tem pastor não haverá trevas. E não haverá trevas lá no seu ministério. Recebe isso aí, pelo amor de Deus, vai. Então, terra de pastor é terra abençoada. Legal, gente? Bom, agora vamos lá. Eu estive trabalhando, todo ano eu vou a Israel e levo uma caravana, uma parte são pastores e o povo do recebo, né? E como dou aula de cultura judaica, a gente acaba fazendo as ministrações de aliança nos lugares onde aconteceram as alianças bíblicas. É muito legal. No final a gente confere até um certificado que é assim, é muito legal, é uma experiência riquíssima. Só que o detalhe é que eu gosto de ir no local lá, no campo de pastores, porque eu achava que eu estava bem. Irmãos, eu tenho um coração puro. Então o que eu fazia? Eu executei tudo que me ensinaram para ser pastor. Eu conferi, porque eu vi pastor lá, pastor no Novo Testamento. Eu fui estudar sobre a vida de um pastor para eu poder também ver no que eu posso contextualizar. E eu me assustei, porque muita coisa eu estava fazendo errado, e eu me assustei. E agora nós vamos partilhar algumas coisas bem legais também. Tá legal? Bom, primeiro eu quero falar com vocês de um pastor que cuidava de ovelhas e a experiência que ele teve. E daí para frente eu vou falando de várias experiências de Israel e com pastores. Tá legal? Então anota aí e vai pegando tudo. Bom, primeiro eu quero dizer para vocês de um pastor que ele estava cuidando de ovelhas e todo dia de manhã ele tinha que trazer as suas ovelhas para comida. Então ele tinha que chamar Delicada, Princesa, Rebeca, ho, ho, ho. Ele chama as ovelhas e as ovelhas ouvem a voz e seguem. Ele leva para comer, ele leva no local, no outro. Eu falei essa ministração, preguei para todos os pastores da Igreja do Evangelho Quadrangular em Santa Catarina. E um pastor lá, ele cuidava de ovelhas. Ele falou, gente, mas como é impressionante essa ministração, porque é exatamente assim que acontece. Mas ele me fez ver um detalhe que eu não havia atentado para ele. Ele tinha ração também para a ovelha. E por um descuido, o saco de ração caiu e as ovelhas foram comendo e ele não percebeu. Elas foram comendo, perdeu quase todo o rebanho empazinado. Porque a ovelha, se você não levar ela para comida, ela morre de inanição.
E se você deixar comer demais, ela morre empazinada. Ovelha, querido, ela precisa de ajuda. Você quer ver o empazinado? É quando a ovelha começa a ouvir todo mundo. É uma ração misturada. E que não está mais dando ouvidos à voz profética que vem do alto. Pastor, você é o pastor. Quem tem que dar comida é você, querido. Cuidado com as alimentações alheias. E se você não estiver vendo, esse pessoal vai embora pegando de tudo, daqui a pouco está confuso e morre. Então, vamos lá. Aí o que acontece? Ele chama as ovelhas e vem. No final ele tranca elas. Ele coloca num curralzinho, uma parte desse curral era coberta, a outra aberta. E aí as ovelhas ficam lá, mas tem uma pequititinha que ela fugia. Essa pequititinha, ela vinha, ela olhava para a cerca, ela parava, ela media uma distância e ela corria a cerca pequena, ela pulava e caía do outro lado. Mas onde tem ovelhas, geralmente tem os predadores da ovelha. Quem entendeu? Tem ovelha lá na sua igreja? Cuidado com os predadores, porque se tem ovelha, tem predador também. E aí ela pulava, o pastor deixava as outras ali protegidas e ia atrás dela. Isso por dias consecutivos, até o ponto que ele pensou: eu vou ter que corrigir essa ovelha. Sabe como é que corrige uma ovelha? Quebrando as duas patas da frente dela. Então o pastor pegou ela e até quebrar, e depois na outra, até quebrar. Imediatamente ele faz a tala e coloca ela para dormir. Ela não vai dormir de raiva e de dor, porque é assim que acontece quando a gente pune alguém, quando a gente quebra alguém. Aí ele deixa ela, no outro dia de manhã ele vem: Delicada, Princesa, Rebeca, todas elas vêm, mas a pequititinha não quer nem ouvir a voz dele. Ela está, e ele vem aproximando, ela murcha até a orelha e fecha o olho, porque ele pensa: vai me quebrar de novo. Mas ele vai lá e fala assim: pequititinha, agora é no meu colo, meu bem. Agora é no meu colo. Ele pega ela no colo, ela não quer. Mas não tem negócio de querer não, pastor é você. Ele pega ela no colo, cajado na outra mão, e pastor anda falando o tempo todo. Você já notou que o nosso ministério é da palavra? Quando está na igreja a gente prega. Quando está na rua, a gente prega. Quando está no consultório, a gente prega. Quando vai para o gabinete, a gente conversa e aconselha. Prega de novo. Então, o pastor, ele fica o tempo todo assim: Delicada, Princesa, Rebeca. Ele vai o tempo todo falando, para que as ovelhas ouçam e saibam para onde ir. Mas quem é que mais ouve a voz dele agora? A pequititinha que está no colo. Ela costuma com o cheiro dele, ela costuma com a voz dele. Semanas depois, queridos, quando ele chega, ela já quer ir para o colo dele. Aquela que não queria, a quebrada. E ele cura ela. Depois de semanas ele tira a tala, ela arrisca uns saltos, ela esboça umas caminhadas, está curada. De manhã, quando o pastor chega para poder chamar a Princesa Rebeca e Delicada, a pequititinha já está rodando em volta dele, pulando, querendo colo. Aquela que não queria ele, agora deseja ele. Deseja ele. Isso foi sendo lições para mim. Aí, resultado disso, ele sai com ela, volta, e aí coloca ela lá. Todo mundo, primeiro dia que ela andou depois de cicatrizada, depois de ser quebrada. Ele ficou de uma gretinha olhando, são fatos, tá? Ficou de uma gretinha olhando para ver a atitude dela. Ela estava curada, quem brotou para o lado de fora? A pequititinha. Ela veio para o lado de fora, olhou o local ali onde ela tinha o costume de ficar, olhou para a cerca, tirou as medidas, lembrou da velha criatura, começou a desejar o pecado de novo, deu uma olhadinha para ver se o pastor estava olhando, igual o seu povo faz. E aí foi preparando, e o pastor de lá: não vai não, pequititinha, senão eu vou ter que te quebrar de novo. Aí ela prepara, ela começa a correr, mas alguma coisa fez ela parar. Ela deve ter lembrado que ela foi quebrada, ela deve ter lembrado do amor, ela deve ter lembrado do cuidado, do trabalho que ela deu para o pastor. Ela freou, bateu na cerca e voltou, ela venceu a tentação. Seu povo vence a tentação, sabe quando? Quando ele for corrigido no nível e amado no mesmo nível. O problema é que tem pastor que corrige muito e ama menos. Aí gera traumas e pessoas que não estão prontas para vencer as tentações. Corrigiu, ame igual. Corrigiu, ame no mesmo nível.
Olha, você já notou quando tem alguém pecado no altar, o pecado começa a explodir, estourar na igreja, o mesmo pecado? Mesmo que a pessoa não saiba? Então, alguém pecou e chega para mim e fala assim: pastor, eu pequei. Bom, você está confessando, já está arrependido. Pastor, pequei, pô, não estou legal não. Então eu falei, a primeira pergunta que eu faço, depois de saber que ele está arrependido, é: alguém mais sabe disso? Ele fala: não, pastor, só o senhor. Aí eu digo para ele: então não fale para ninguém. Viu, gente? Já tem muita gente para espalhar notícia ruim. Eu digo: então não fale para ninguém e desça do altar, porque a Bíblia não diz ai por quem vem o pecado, tá, pastor? A Bíblia diz ai por quem vem o escândalo. Traduzindo, escândalo é o marketing do pecado. E o pecado às vezes causa, o escândalo, ele causa um mal pior do que o pecado, porque o pecado Deus perdoa, mas o cara que não deixa o pecado de ser esquecido, ele fica trabalhando aquilo na mente do coração do povo muito tempo. Então por isso a Bíblia diz ai por quem vem o escândalo. Aí eu falo com ele, ó, desce do altar e não fala com ninguém. Ele falou: pastor, mas o pessoal vai me perguntar, o que eu vou falar com eles? Eles vão me perguntar: ué, cara, você não está no altar e tudo? Eu falo com ele: não, vou te proteger. Vou fazer o seguinte: se fala com ele, você está em voto comigo. Pode falar que está em voto, eu vou confirmar e nós vamos ficar em voto junto. Você só volta para o altar depois que passar um período de consagração comigo aí. Tá legal? Você vai ficar uns meses. Beleza, combinado. Só que agora eu vou tratar dele. Quebrei as patas, não quebrei? Tirei do altar, não tirei? Bom, agora vamos lá. Eu falo: seu sem vergonha. Quando você fez isso, você não estava pensando em Deus, em mim, no altar, em nada. Você só estava pensando no seu prazer. Agora, a partir de agora, enquanto tiver esses meses aí de tratamento, você tem que ir lá para minha casa tomar café todo dia. E leve o pão, tá? E tem que pagar o preço aí. Tem ou não tem? Tem que pagar o preço. E aí, querido, o lindo é que ele tem que ir para lá todo dia tomar café. Todo dia lá em casa. Eu não deixo ele se afastar de mim. Porque se ele se afastar de mim, dá problema. Então eu tenho que quebrar e trazer para perto. Aí é legal, porque assim, eu não perdi mais ninguém depois que eu comecei a praticar esses princípios. Eu corrijo a pessoa e a pessoa passa a me amar mais. Interessante. Tem pastor com medo de confrontar, querido. Confrontar não é afrontar. Afrontar é para guerra, confrontar é para conserto. E tem pastor com medo. Eu conheci um pastor que falou assim: ó, quando eu estou com um problema com um irmão, eu preparo um sermão para pregar na igreja. Eu falei: mas como é que é isso aí, guerreiro? Eu falei: prego aquele assunto e prego para a igreja. Eu falei: mas a igreja está toda com problema? Eu falei: não, só um irmão. Eu falei: meu querido, isso é covardia, meu santo. Isso é covardia. Você vai quebrar a pata de todo mundo por causa do erro de um? A gente meditando, o pastor Luiz falou: se ele quebrar a pata de todo mundo, ele não consegue dar colo para todo mundo, não. Então quebrar a pata é individual, tá? Você tem que levar lá para o gabinete, trancar, olhar nos olhos e falar: você está errado. Eu estou te dando a chance de consertar. E eu estou amando, porque tem pastor que acha que ama, protelando e jogando para frente. Não, não, não. Falta de correção é sinal de que não há amor no pedaço, que é o pai que ama corrige. Ok? Muito bem? Então vamos lá. Aí o que acontece? Esse é legal, porque às vezes acontecia de chegar um irmão com a sacola e um outro já está lá com a sacola de pão. Aí um olhava para o outro e falava: você vacilou também, né, guerreiro? É muito legal. Eles não comentavam o que era, mas estava lá para tomar café. Tem pastor pensando assim: caramba, meu café lá em casa vai ficar lotado. Lota o café, querido, mas não perde ninguém. Nós não podemos perder. Afinal de contas, a gente quer que o boiola, o sapatão, né, o maconheiro, o traficante, tudo vem para a igreja. E aí o nosso povo erra, a gente exclui. Que doideira é essa? A espada está futucando a costela, né? Silêncio aí é tratamento. Silêncio aí é tratamento. É Deus fazendo você pensar em algum mistério. Quem aqui, quando era ovelha, levou cajadada? E quem agora que é pastor, de vez em quando, chapa o cajado no povo? Pois é, querido, deixa eu te dar uma notícia. Cajado nunca deve ser usado na ovelha. Desculpe aí, mas a gente errou demais. Quando o pastor chega bravo: menino, mexe esse som aí. Aí o outro cutuca assim: ela vem cajadada. Então presta atenção, querido. O Salmo 23 diz: a tua vara
e o teu cajado me consolam. A vara é para bater na ovelha, o cajado é para o inimigo da ovelha. Cajado é a arma de pastor contra o inimigo da ovelha, contra os predadores da ovelha. Entendeu, querido? Cajado pode ser usado na ovelha, em uma situação, sabe qual? Quando ela está no despenhadeiro, com o gancho do cajado, o pastor puxa a ovelha para perto de si. O povo já apanha muito, irmãos. Tem gente que sofre demais. Tem gente que tem patrão chato, alguém desempregado em casa, doença, e às vezes chega na igreja mal, mas ruim. Sabe o que ele vem buscar na igreja? Um pouquinho de palavra para que ele fique mais forte e volte para lá para poder trabalhar. E aí a gente vai bater no povo. E você sabia que quando chega alguém que dorme na igreja, eu não deixo ninguém mexer com a pessoa? Porque às vezes chega alguém e dorme na igreja, irmão. Dorme, testando bode. Dá uma dormida, eu falo, não mexe não, pode deixar ele aí. Eu prego, faço tudo. No final do culto eu vou direto no cara. Falou, cara, você está cansado? Falou, pastor, estou cansadão. Passei a noite acordado com meu filho passando mal. Saí de lá, fui direto trabalhar. E não fui nem em casa, nem banho tomei, vim direto para cá. Sabe o que eu faço, queridos? Com lágrimas, eu abraço ele e falo, obrigado, cara. Obrigado, porque nada te obrigava a vir para a igreja. Cara, a sua presença aqui, com sono, é uma grande mensagem para mim. Obrigado, cara. Você me fortalece. Aí tem pastor que não sabe, o cara passou, fala, dormir na igreja, pô, fica em pé. Eu gosto quando alguém dorme. E olha que eu não prego assim, tipo, mocorongão não, né? Aqui é porque é para pastor, mas geralmente eu costumo fazer barulho e pular. E se o cara está dormindo ali é porque ele está com problema, irmão. Mas ele me deu uma mensagem, eu tenho que fazer o melhor culto possível porque é para honra e glória de Deus, mas ele se esforçou para estar ali. Vamos lá. Bom, eu vou evitar aqui vamos lá. Meu Deus, é forte o negócio. É muito forte. Pastor, como é seu nome, querido? Fica aqui em pé um pouquinho. Mas vamos pensar que esse pastor, ele tem 120 ovelhas. Quantas ovelhas? E eu tenho 80 ovelhas. A gente está viajando, é uma caravana com as ovelhas. Não é? Porque a multidão das nossas ovelhas são muito grande. Aí ele está lá, ninguém falou amém, gente. A inveja mata, hein? Abençoa a gente aí, fala amém, em nome de Jesus, vai. Amém. Aí, é muito legal. Aí, ele está viajando, nós moramos num local de cultura de cuidar de ovelha. Ele está viajando, viajou o dia inteiro, carregando 120 ovelhas para levar para um local. Agora ele vai dormir. Ele tem que passar a noite, ele tem que dormir porque o outro dia ele vai viajar o dia todo também, vai chegar só de tardinha no destino. Bom, mas quando vai chegando tardinha, ele nota que esse local tem rastros de chacais, tem lobos no pedaço, então ele não vai poder dormir, ele vai ter que ficar acordado. Só que aqui mora um senhor que tem um curral, e ele já está acostumado com os viajantes ali. Em que ele faz? Vai lá no homem e falou, ô meu senhor, eu estou com umas ovelhas aí, tudo e tal. Não, pode botar ali e vem tomar um café. Aí ele vai, certo? Beleza, maravilha. Só que 40 minutos depois, quem que chega? Eu. Com quantas ovelhas? Mas já tem 120 lá. Eu vejo os mesmos rastros. Puxa vida, eu tenho que dormir, porque o outro dia vai ser o dia inteiro andando. Tem que parar para elas comerem, beber, mas eu tenho que caminhar. Eu vejo ali, vou lá no dono e falo, cara, eu estou com 80 ovelhinhas aí, eu preciso passar a noite. O cara fala, põe lá, mas tem 120 lá. Eu coloco lá, irmãos, e elas não fazem uma linha imaginária, tipo 120 para lá e 80 para cá. Não. Eles se encontram, se misturam. O jovem fala, e aí chegado, beleza? As patricinhas, ei querida, aí vai aquele negócio, elas vão se misturando lá, mistura tudo. Enquanto isso eu vou no pastor e digo, pastor, tudo bom, querido? Tá viajando também, né, guerreiro? Nossa, deu sol quente. Deixa eu te falar, você vai acordar que horas para poder ir com as ovelhas? Ele diz, assim que o dia amanhecer, assim que o sol nascer. Aí eu falo, então pastor, bom descanso, sol nascendo a gente se encontra. Maravilha? Bom, sol nasceu, agora vamos lá, ele tem que pegar quantas ovelhas? E elas estão misturadas. Eu pego a delicada, coloco aqui e volto. Quando eu volto, a delicada já está atrás de mim de novo no meio da galera. Então não tem jeito. A gente vai gastar o dia inteiro e não vai sair dali.
Sabe como é lindo, irmão? É que o pastor fica num ponto e eu fico no outro. Pensa no nome de umas ovelhas lá da sua igreja para você gritar bem alto, tá? Tem que gritar. Aí ele fica de um lado, eu fico do outro. Alguém abre a porteira. No 3. Vamos lá? Então vai, 3. Delicada princesa, Rebeca! Ho, 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 ho. Não, mas ele gritou muito. Aí quando a gente grita, elas saem, 120 vão para ele e as 80 vêm para mim. Porque a ovelha que tem um pastor e ela é curada, ela anda conforme a voz dele. E eu estou profetizando que o seu povo vai conhecer a sua voz e vai andar na direção em nome de Jesus. Amém? Eu trabalhei ali no Calunga, implantando igrejas numa selva. E, nossa, mas aí tinha um período lá que era muito escassa a comida. Eu estava comendo mandioca com mandioca, e a sobremesa era mandioca. Aí estava muito ruim assim essa situação, e eu não podia ficar caçando, porque como agente de saúde da Cruz Vermelha, eu estava implantando posto de prevenção à enfermidade, a escola de alfabetização para eles e a igreja. Então aí eu tinha que trabalhar ali. Aí de repente meu cachorro passou correndo atrás de um bicho e eu vi que era um coelho. Eu cerquei, falei, hoje eu vou morder um coelho. Aí eu cerquei, ele entrou no buraco. Aí eu lembrei do provérbio, quando o coelho entra num buraco, ele vai para uma laje de pedra, para baixo da laje de pedra. Eu fiquei, o cachorro cheirando, falei, tá aqui. Comecei a cavucar e cavuquei. 25 minutos depois eu dei na laje de pedra. E falei, mais uma vez a Bíblia tinha razão, e não comi coelho. Aí, mas o que acontece quando um leão está caçando um coelho? Porque o leão, olha aqui para mim, queridos, olha, o som médio e agudo ficam em cima, o grave fica embaixo. Geralmente o grave é o som que se sente. Dizem que o rugido de um leão na África, ele é sentido 5 quilômetros, dá para sentir o som. Você já viu aquele playboyzinho com a caminhonete ligada naquele funk estranho? Vai para onde, rapaz? Para o inferno. Então, mas aquele som que bate em você é o grave. Aquele som é o grave, não é? Então, o rugido do leão a 5 km dá para sentir. Você ouve, mas você sente. Viu? Porque o leão tem grave no rugido e no rosnado dele. Então, quando ele está perseguindo um coelho, está com pouca fome, ele confere com faro, ele não cava. Ele começa a rugir ou rosnar. Então ele faz... E quando ele faz isso, gera um tremor de terra, o coelho pensa, vou morrer. Ele sai e entra na boca do leão. Simples assim. Certo? Ah, e quem quer uma campanha, então vai. Você sabia por que Jesus é chamado de leão da tribo de Judá? É porque quando ele fala, a gente ouve, mas a voz dele também a gente sente. Dá para sentir ele falando. Hein? Agora olha para mim aqui. O que acontece quando o leão ruge perto de um rebanho? Leão rugiu, todo o rebanho para na hora. É lindo, irmãos. Para todos, eles ficam paradinhos. Por quê? Por não enxergar, eles aguçaram mais os outros sentidos. É uma lei da compensação. Então eles param, ficam paradinhos. Eu falei, para quê? Para sentir. Porque ouvir, eles já ouviram. Agora a confirmação que é um leão é se a terra tremer um pouquinho ou o som chegar neles tremendo. Se chegou, tremeu, confirmado é um leão. Deita o rebanho todo. Carneiro, ovelha, cordeirinho, deita todo mundo. Falei, por que, cara? Que doideira é essa? E a explicação veio. É porque a ovelha não corre muito e ela não tem o que fazer contra o leão. Se ela ficar correndo aleatoriamente, ela vai atrapalhar o pastor. Porque ela deita para não atrapalhar o pastor matar o leão. Aqui, olha aqui para mim, ó, lembrando o mistério. Olha aqui para mim. O seu povo vai confiar tanto em você que quando aparecer uma fera, ele vai falar, vai lá nessa, vai na boa, pastor. Entendeu? É bom demais, hein? Não é verdade? Eu vou terminar, querido. Vou terminar agora dizendo para vocês o seguinte: em Israel existe uma ameaça para as ovelhas. Essa meta já está dando horário aqui meu, tá? Em Israel existe uma ameaça para as ovelhas, uma mosca. Essa mosca, o alvo dela é o focinho da ovelha. Então quando ela pousa no focinho, a ovelha sacode e ela voa. Respirou tarde demais. Porque essa mosca ela já voa com verme. E ela solta no focinho da ovelha. Quando a ovelha respira, esse verme vai direto ao cérebro dela.
Até aí tudo bem, normal a conduta dela. Mas depois de uns dias, ela muda o seu comportamento em duas situações. Primeiro, ela começa a bater nos vizinhos. Ela começa a agredir quem está perto. Ela dá cabeçada. É como se ela falasse assim: não vou com a sua cara. Quem já ouviu isso na igreja? Qual pastor aqui que já ouviu alguém falando: pastor, não consigo engolir essa pessoa? Quem já ouviu isso? Eu sempre digo: não precisa engolir, você não é canibal. Você tem que tolerar e amar. Queridos, ela vai dando cabeçada. Mas o pastor, por algum motivo, né, tantas ovelhas, ele não viu. Quando ele levanta para caminhar com as ovelhas, ele levanta e vai falando: delicada, princesa, Rebeca, ho, ho, ho. E ele começa a andar. Mas é lindo, queridos, porque todo pastor, depois que ele agrega todo mundo, sabe o que ele faz? Ele dá uma olhadinha para ver se alguém ficou. O pastor não aceita deixar alguém para trás. Aí quando ele vê que ficou uma só, ele não volta lá não. Ele olha daqui e fala: delicada! Chama pelo nome. E ela não está nem aí. O pastor fica me chamando à toa, que palhaçada. Tem alguém assim lá na sua igreja? Delicada! Ho, ho, ho. Pô, o pastor está me ligando o dia todo e você tenta ligar, mas a pessoa não atende. Quando você encontra: cara, eu te liguei o dia todo. Fala: pastor, operadora. Ainda mente para você. Tô sendo profeta, né? Aí o que acontece? Sabe o que ele faz? Ele está falando. Aí sabe o que ele faz? É muito legal. Ele pega o rebanho e vem trazendo para perto dela para fazer um teste. Quer dizer, primeiro, ela não está ouvindo, ela não está respondendo os apelos, ela não vem mais. Agora então, ele vem trazendo as ovelhas e quando vai encostando nela, ela começa a agredir de novo os irmãos. Então essa mosca, ela muda a conduta da ovelha em duas situações. Ela tira a comunhão e faz desrespeitar a liderança. São essas duas coisas que ela faz. Bom, aí o que esse pastor faz? É lindo, irmão. Olha aqui para mim, ó. Sabe o que ele faz? Aqui, ó. Ele senta no chão, pega a ovelha à força, embora ela não queira, bota ela aqui no meio das pernas e segura ela com as pernas. É muito lindo esse tratamento. E agora ele segura o focinho dela aqui, ó. Aperta bem. E ela está esperneando, ela não quer. Me solta, pô, não quero isso não. Tudo é, mas não tem jeito. Tem que querer não. Você é o pastor. E agora ele começa a derramar azeite no focinho dela. Ela joga azeite para fora, ele chapa azeite para dentro, ela espirra azeite e azeite na nega. E aquela luta de pastor com ovelha. Ela vai sufocando, não é para matar, ele abre a boca um pouquinho, ela respira, ele fecha de novo e azeite para dentro, ele se lambuza no azeite com ela. Mas ele tem que fazer olhando, irmãos. Ele não para de jogar azeite, olhando, até a hora que ele vê que o vermezinho brotou no azeite. Brotou no azeite, ele abre as pernas, ela levanta, se sacode e ele fica parado. Aí ela vai lá longe. Aí quando está lá longe, ele fala assim: delicada! Ela para tudo e olha para ele. Está curada. Queridos, Satanás é Beelzebul, senhor das moscas. O que eu estou falando tudo aqui com respeito à ovelha, eu tive que aprender para praticar. Porque eu pensava que ser pastor era só ser um líder da igreja e pronto. Não, mas tem uns cuidados. E aí o que acontece? Quando alguém começa a questionar meus comandos, porque tem gente que a gente vai pregar, ele pega a Bíblia e fica do lado desfazendo com a Bíblia o que a gente faz. Tem alguém assim na sua igreja? Você está lá pregando, o cara abre a Bíblia e mostra para o vizinho, ó. Ainda aponta com o beiço. Então é ruim demais. Quando eu vejo que tem isso, irmão, não deixo rolar não. Eu só não marco reunião, senão o cara foge. Eu pego na virada. Amarapuca. Quando ele vai passando na porta do escritório, fala: ó, cara, queria falar com você, entra aqui um pouquinho rapidinho. Não, pastor, entra rapidinho, cara, vem. Aí agora que ele entrou, eu não deixo ele de qualquer forma também não, deixa ele ver eu fechando a porta. Aqui, querido, olha pra mim, reunião vai ser boa hoje, cara. Coloco a chave no bolso e dou uma batida para ele sentir que ele está preso. Tá entendendo? Sento, olho nos olhos dele e falo: você tá doido, cara? O que foi? Você tá doido? Você está batendo nos irmãos. Tem gente chorando na igreja porque você está sendo grosso com as pessoas.
Cara, o que eu falo, você tem uma contraproposta, a gente tem que andar junto. Você está fazendo força contrária, você está doido. A maior parte das vezes começa chorando. Mas uma coisa eu faço, só abro a porta depois que o bicho sai. Porque a unção por fora respalda, a unção por dentro tira bicho. Tem gente que tem que ser afogado. Compra os 3 galões de azeite e faz um teste. Amém, querido? Quem quer mais? Bom, lá fora, quem já tem esse livro aqui, ó? Quem já tem? Ô pastor, quem não tem, pelo amor de Deus, você tem que correr, cara. Você tem que correr. Mais de 100 mil cópias, não foi para nenhuma loja. Esse livro deu tema. O pastor Mário fez o prefácio dele, e esse livro deu tema às 2 convenções do ano passado e desse ano na Igreja do Evangelho Quadrangular. Então o pastor que não tem já está um pouquinho atrasado, e pastor tem que ler, tá? Eu acho diferente o pastor que não lê, eu acho muito diferente. É porque a intimidade dele com Deus é muito forte. Um pastor que não lê tem revelação demais. Porque até o apóstolo Paulo, quando falou, eu estou indo morrer em Jerusalém. Aí sabe o que ele fala? Ô gente, eu estou indo para a morte. Mas quando vier, não esquece de trazer o livro não. O cara ia morrer e ainda queria ler. Então, por favor, vale a pena, tá certo? Esse aqui saiu depois daquele, bem interessante. Tá muito bom. Isso aqui é para tirar mensagem, querido. Você pregar, botar na mão da sua liderança. Isso aqui não é o povão que lê não, tá? Quem lê isso aqui é líder, pastor e quem gosta de ler. Isso é material bom para você pregar sobre isso e ensinar aliança. E esse aqui agora, uma edição até melhorada, célula aliançada, é a proposta da Igreja Evangélica Quadrangular, batizar, irmão, nós estamos diante do maior avivamento da Igreja Evangélica Quadrangular. Em 5 anos, batizar 3 milhões de pessoas. Isso é um genuíno avivamento. Então, esse livro, veja bem, ele está até agora de uma forma bem melhorada. Ele é um livro que você pode adquirir para botar na mão do seu povo, querido. Lá na igreja, diversas igrejas têm feito isso. Batizou, primeira coisa que tem que aprender é a aliança. Respeitar o líder, respeitar o pastor, o altar da igreja e a Deus. Então aqui tem 7 assuntos de uma forma sucinta. Eu tenho certeza que se você perguntar assim na sua igreja, chega lá e faz o teste. Fala assim, quantos aqui já leram um livro pelo menos? Uma multidão não vai ter lido. E se você jogar isso aqui, não vai ler também. Mas um livro desse ele lê. Não só lê, porque tem aqui uma parte que é de interação. A cada fim de capítulo tem uma aplicação prática para ele guardar. Então a gente está treinando líderes com isso aqui. Tá certo? Ele é R$15. Então, acima de 10 livros, você vai poder comprar a R$10 apenas. Tá legal? Agora, na igreja, todo mundo tem R$10. Você adquire, não vai sair do seu bolso nem do caixa da igreja. Todo mundo vai comprar, vai pegar com alegria. Tá legal, gente? Então, investe nisso, vai ser uma bênção. Amém? Deu para pegar? Fique de pé um pouquinho. E agora eu queria que o pastor orasse antes de eu passar a palavra para o pastor Luiz. Porque o pastor Edmar vem por aí bombando. Palavra forte, tá, pastor? Segura, porque eu tenho ouvido esse homem, tem sido muito bom. Agora olha para mim aqui, ó. Eu preciso que você ore por algumas coisas. Primeiro, sabe o que a gente tratou aqui hoje? O lado do pastor da aliança com a igreja. O que eu como pastor tenho que fazer para honrar Jesus e a igreja? Viu? É o meu lado, a minha atitude. Agora, algumas coisas você tem que ver nessa oração. Identifique as pessoas que você vai precisar quebrar a pata e mandar tomar café na sua casa. Segundo, identifique aqueles que estão traumatizados, porque uma ovelha que recebe uma paulada com uma cajadada fica 12 meses sem gerar. E se durante o período de recuperação ela levar outra, ela fica estéril para sempre. Porque o problema é que a gente faz apelo para um povo traumatizado. Primeiro cure o povo, pastor. Depois faz o apelo, você vai ver que você vai ter o povo com você. Amém? Agora, identifique as pessoas que estão com bicho, que precisam de azeite por dentro. Identifique aqueles que precisam ser tratados. E eu queria que você orasse se comprometendo na aliança em cuidar da igreja. Amém, pastor? Levante uma das mãos e ora, mas ora do jeito que você gosta que a igreja ora. Do jeito que você gosta que o povo ora. Ora daquele jeito, vai. Maravilhoso Deus, por favor, Senhor, entra, meu Deus, a nosso favor nessa hora. Obrigado pelo privilégio de cuidar da instituição mais importante aos olhos do céu nessa terra. Obrigado pelo privilégio de a gente cuidar do rebanho do Senhor.
Obrigado pela confiança do Senhor nos confiar a noiva, Deus. Pai, agora que possamos identificar aqueles que não são rebeldes, mas fazem arte e precisam ser quebrados. Deus, nos orienta para a gente poder tratar no óleo, no azeite, daqueles que estão contaminados na mente, ferindo os outros, questionando o comando pastoral. Meu Deus, faz grande obra em nossas vidas, usa-nos nessa aliança, em nome do Senhor Jesus. Amém. Mão para o alto, diga: Senhor Jesus, obrigado. Eu como pastor, é lindo demais, me ofereço para trabalhar essa aliança, honrando o Senhor e cuidando da igreja. Amém? Beijão no coração, vamos aplaudir ao Senhor. Deus abençoe, pastor. Pastor Luiz, pastor Flamarion.